A gente está aqui com o Rafael Loyola, diretor da Fundação Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter um papo hoje sobre o link entre sustentabilidade e o surgimento e transmissão de novas doenças emergentes. Tudo bom, Rafael? Como é que você está? E aí, Bruna, tudo jóia? Tudo bem por aqui. Ai, que bom. Mas então, a gente já estava começando a entrar no assunto sobre um tópico muito importante, que é a ligação entre o governo e a ciência. E eu queria exatamente te perguntar sobre isso, porque no seu artigo da Eco, que eu achei fantástico, você já faz essa ligação no início, que antes da epidemia, você acha que a gente tinha tanta dificuldade em realmente fazer com que a política escutasse e transmitisse para políticas públicas o que a ciência diz? Acho que por uma razão bem clara, assim, que não tem mágica, né? A ciência não brota de um lugar da noite para o dia. Você precisa de investimentos, precisa de pesquisa, precisa de gente trabalhando nisso. Então, isso não é nem de agora, não é dessa administração, vem de administrações anteriores. E o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, o orçamento do Ministério de Educação destinado às universidades públicas, que fazem a maior parte da pesquisa no Brasil, tem reduzido significativamente nos últimos tempos. Então, para quem é cientista, eu acho que, infelizmente, não tem nenhuma novidade o fato de que agora, claro, a gente não tem resposta, a gente não tem nada pronto, a gente não tem testes, a gente não desenvolveu tecnologia e inovação suficiente para lidar com uma epidemia desse tamanho no país. Mas, fundamentalmente, eu acho que o que vem acontecendo é isso. Você tem cortes progressivos que diminuem a cada administração, sobretudo federal, mas também nos estados. E agora que se precisa da ciência, não adianta querer pegar um carro que estava parado e que ele atinja 100 km por hora em um segundo. Isso não vai acontecer. Exato, com certeza. Mas continuando exatamente no tópico, porque, por exemplo, agora, quando a gente lê as notícias, a gente ainda sente resistência do governo em aceitar que essa é a situação? Eu acho que, assim, existe uma tendência global, também não é só no Brasil, de desmerecer um pouco a ciência. Tá, isso tem acontecido depois de um tempo, a ciência teve um ápice ali, desde o iluminismo até agora, ela teve um crescimento absurdo e ela proveu a gente com um monte de novidades, tecnologias, soluções. A gente está conversando aqui em vídeo por causa da ciência, senão a gente não conseguiria. Mas chega um momento onde você começa a questionar uma série de outros paradigmas que a gente tem, como o globalismo, a globalização, essa dependência de commodities, de materiais que vêm de outros países, uma cadeia nacional que é totalmente dependente de outros lugares. E aí você tem momentos que surgem, que acho que é normal no ciclo da história, as pessoas começaram a questionarem algumas coisas, né? E acho que hoje em dia, em vários lugares do mundo, você está tendo um questionamento de várias coisas, e esse questionamento, inclusive, está sendo feito à ciência. O que vejo que, do ponto de vista da própria ciência, isso não teria problema nenhum. A ciência está aqui exatamente para discutir as coisas. Para ser questionada, para ser sempre testada. Os cientistas são formados à base de argumentação, questionamento e discussão sobre o que eles mesmos estão dizendo. A ciência anda a partir do momento em que um diz que o cara está errado e ele tem que dar um jeito de provar de uma outra maneira que ele está certo. Isso é normal. Mas essa descrença que vem acontecendo na ciência, ela vem de uma maneira muito ruim, que é sem checar fatos, sem ter fontes adequadas, sem uma interpretação criteriosa do que se tem na mão. E aí vira o que muita gente está percebendo agora, uma mera questão de opinião. Tá? Então, não interessa séculos de ciência acumulada, ou décadas, ou anos. Interessa o que eu acredito, o que eu não acredito, independente se eu tenho provas ou argumentos para refutar uma hipótese científica qualquer. Então, acho que desse movimento todo vem essa descrença, né? A minha sincera esperança é que num momento como esse, onde a resposta obviamente vai vir da ciência, né? Ela não vai vir exclusivamente dos políticos. Os políticos, claro, vão ter que, por meio das políticas que eles vão criar, das leis que eles vão estabelecer, os decretos, etc., fazer com que a ciência chegue até as pessoas. A gente depende deles também para que isso aconteça. Eles, por mais descrédito que eles tenham recebido nos últimos tempos, a sociedade precisa desses políticos fazendo isso. Mas o que eu quero acreditar é que a sociedade vai entender que sem essa ciência
as coisas não funcionam, que a gente não vai ter uma resposta rápida para qual é a melhor droga ou medicamento para curar a Covid-19, que a gente não vai ter uma vacina tão cedo, que a gente não vai conseguir estabelecer protocolos para reduzir as taxas de transmissão sem ouvir o que os cientistas que estão gerando os modelos estão falando, né? Se a gente for depender da opinião de cada um, a gente tem a menor certeza de que aquilo vai funcionar. Exato. E é por isso que o método científico existe. Exato. Perfeito. Perfeito, Rafael. Então eu vou fazer a conexão agora do que a gente está falando com realmente a conexão entre sustentabilidade e o surgimento do novo corona, como você falou no seu artigo. E assim, você explica lá direitinho, mas eu queria te perguntar, porque você coloca em tópicos tão legal. E assim, de forma bem simples, qual que é a ligação entre sustentabilidade e o surgimento de novas doenças como o novo corona? Especificamente no caso de doenças que são zoonoses, são aquelas doenças que são transmitidas por animais, essa ligação é bastante clara, né? Todas essas últimas zoonoses que nós tivemos, elas vêm de processos ou de desmatamento, você reduz o ambiente natural daquela espécie e entra em contato, os humanos entram em contato com ela, e de alguma forma o vírus contamina os humanos, seja pela própria espécie que o carregava, seja porque passou para uma espécie no meio do caminho ali, que a gente chama de um hospedeiro intermediário, e isso pula para o humano. Mas é fundamentalmente porque a gente está entrando no habitat dessas espécies que antes estava protegido e isolando essas espécies da gente. Ou surge porque essas espécies foram tiradas do seu ambiente natural e levadas para algum lugar onde isso também aconteceu. Por exemplo, esses mercados onde você tem espécies selvagens com espécies domésticas e pessoas todas ao mesmo tempo convivendo numa situação única que não poderia acontecer de outra forma se nós mesmos não tivéssemos levado essas espécies para lá. Então, no final das contas, toda e qualquer zoonose que tem surgido nas últimas décadas vem basicamente por um processo de uso do ambiente natural que não é, de longe, o mais adequado. E acho que é aí que entra a sustentabilidade. Se a gente tivesse usado aquele ambiente de uma maneira sustentável, se aquilo fosse planejado, se houvesse uma lei clara e restrita que fosse aplicada, que impedisse o desmatamento de uma área tão grande, de maneira tão rápida, e se houvesse leis mais fortes dentro dos estados, por exemplo, para coibir tráfico de animais, essas coisas possivelmente não estariam acontecendo. É claro que tem também um componente cultural nisso, né? Alguns países têm como cultura a caça. A Dinamarca tem muito, por exemplo. Isso não está muito dentro do que foi importado para cá. Que bom, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Outros países têm o hábito de comer animais silvestres, que também aqui no nosso caso está muito mais restrito a populações tradicionais do interior, indígena. Então, tudo bem, para isso você sempre vai ter que dar um desconto, faz parte daquela cultura. Mas eu diria que o uso insustentável do planeta, de maneira geral, por assim dizer, é o que acaba gerando essas grandes epidemias. E aí, quando isso encontra com condições péssimas de saneamento básico, tem acesso a água, não tem água encanada, não tem rede de esgoto e vive em condições insalubres, com uma aglomeração enorme, é igual riscar um fósforo no capim seco. Coisa, obviamente, vai se espalhar muito rapidamente. Com toda certeza. E eu acho que também tem dois pontos que eu quero fazer com o que você acabou de falar, que você também comenta no artigo, que é o mundo altamente globalizado e conectado que a gente tem. Então, independente se isso surge num ambiente com muita pobreza, pouquíssimo saneamento básico e alta densidade populacional, aquilo se espalha de uma velocidade que conecta com o trem, que conecta com o avião, que conecta com o ônibus, que conecta com o mundo inteiro. Eu acho que é exatamente por isso que a gente se encontra nessa situação nesse momento. A população vai, corta uma área porque precisa habitar, não tem como viver, não tem saneamento básico, entra em contato com outro animal, pega o vírus e transmite para todo mundo. Exatamente. Mas que muitas vezes as pessoas, quando elas pensam em sustentabilidade, elas pensam em planta, elas pensam em árvore. E uma conexão que eu queria fazer importante, e aí eu queria perguntar o seu parecer, é que eu acho que sustentabilidade ela também transborda para os diversos setores da economia, como produção de roupa, produção de comida. Porque se você tem uma situação precária das pessoas que estão, por exemplo, produzindo roupa ou comida, se você também tem alta densidade populacional e essas pessoas estão em situação de pobreza, elas vão comer em
lugares que tem esses animais que são fáceis de encontrar em regiões que foram desmatadas. Então, assim, quando a pessoa vive em situação de pobreza, ela tá mais ainda afetada por um novo vírus, independente de que área que ela tá trabalhando. Era isso. O que você acha? Faz sentido? Faz. Eu acho que tem dois links muito importantes. Um é que existem pessoas ou comunidades que são vulneráveis a isso. Essas populações que são vulneráveis, que elas já estão próximas dessas áreas de contato com animais selvagens, ela tem o hábito, por não ter outro tipo de alimento ou por cultura, de comer animais selvagens, ela vai a mercados mais populares onde essas coisas acontecem, elas não têm condições de saneamento, a gente estava falando. Então existe um grupo ali para onde é muito mais fácil uma contaminação inicial acontecer, e esse grupo basicamente está associado às pessoas pobres e que vivem em áreas de risco em qualquer lugar do mundo, né? E também, assim, esse vírus, por acaso, é um vírus que surgiu na China, mas você tem vírus que podem surgir a qualquer momento. No Brasil, ou nos países da América do Sul, na África, onde você tem muita gente, poucas condições de saneamento e pobreza, é a tempestade perfeita para essas coisas acontecerem. Uma outra coisa que tem relação com o que você falou, e eu acho importante a gente pensar, é que grande parte do problema da sustentabilidade é um distanciamento que as pessoas têm da natureza. Então, de fato, as pessoas não têm muita noção de onde vêm as coisas, né? E é um pouco mais fácil você pensar assim, de onde vem o meu alimento? Alguém plantou aquilo, né? Porque não nasce no supermercado. Então alguém plantou, alguém teve que transportar, alguém para plantar teve que converter aquela terra, que era outra coisa, talvez uma floresta, para plantar. No caso de boas práticas agrícolas, ele pode ter cultivado aquilo dentro de uma floresta, né? Como uma floresta. Mas aquilo vem da natureza para você, é cultivada por algum humano, mas aquilo vem para você. Se você pensar na água, a mesma coisa, né? As pessoas não sabem de onde vem a sua água. As pessoas não sabem de onde vem. Ela não vem da torneira, ela vem de algum lugar e ela chega na torneira. Então, onde é que está o manancial? De onde é que eu tiro essa água? As pessoas perderam totalmente essa conexão. E isso eu estou falando de coisas muito básicas ligadas à alimentação. Agora, quando você pula para coisas que estão mais distantes nessa cadeia de produção, por exemplo, roupa, aí as pessoas não vão pensar nisso nunca, né? De onde vem o algodão que você tem na sua calça, né? Ou na sua camisa? De onde vem o pigmento que é usado no tecido para tingir ou para fazer uma camisa florida, bonita igual a sua? As pessoas estão distantes disso. Então é muito difícil para a maioria das pessoas, e infelizmente, entender que existe uma relação muito forte da natureza com tudo que a gente tem. E esse não é um papo holístico, viagem de hippie, natureza. Isso é uma coisa real, né? Assim, o silício que está no seu telefone, ele foi extraído de algum lugar, porque ele é um mineral da natureza. Exato. Mas se essa conexão já é difícil para produtos óbvios, quando você come uma planta, obviamente alguém cultivou aquilo na natureza. Quando você veste uma calça jeans ou compra um tênis, então essa conexão ela fica muito distante para as pessoas. E aí é que é difícil entender o que é essa tal dessa sustentabilidade, o que isso tem a ver com epidemias desse tipo. E aí quando você olha com essa perspectiva, você vai ver que tem tudo a ver, porque tudo depende da natureza. E se a natureza está sendo usada de uma forma inadequada, a gente vai acabar sofrendo algumas consequências, que pode ser desde o fim de um recurso que você usava para fazer um determinado produto, até um desequilíbrio qualquer, como acontece no caso dessas zoonoses que levam a epidemias como essa que a gente tem enfrentado. Exato. Incrível, né? Como o fato de você não se preocupar como comprar uma roupa pode inclusive incentivar a transmissão de uma doença. É uma conexão longa, mas a gente tem que tomar consciência nos tipos de consumo que a gente está tendo para evitar isso. Exatamente. Não é? Mas então, Rafael, a gente estava falando exatamente dessas questões de alta densidade populacional, muita pobreza, pouco saneamento básico, e eu acho que a gente pode fazer o link com uma das coisas que você fala, que é a cartilha dos 17 Objetivos da ONU, que é exatamente para combater tudo isso que a gente estava falando agora. A gente já tem a cartilha, a gente tem objetivos ótimos lá, que eu vou inclusive botar um print e mostrar direitinho para as pessoas depois, para elas poderem acompanhar. Por que você acha que a gente ainda não consegue seguir isso? Por que as pessoas ainda têm esse afastamento de, são os 17 objetivos da ONU, mas não necessariamente eu, como um cidadão, preciso fazer? Como é que a gente poderia transmitir isso para as pessoas de uma forma, não, isso é um objetivo geral da sociedade, que todos nós deveríamos estar tendo consciência e implementando no nosso dia a dia? Eu acho que a razão fundamental de tudo isso é esse distanciamento da natureza.
né? As pessoas têm uma dificuldade de entender por que eu deveria me preocupar com objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa dificuldade de entender isso é o que afasta as pessoas de conversa, quero saber, isso não é para mim, ou o que leva a outras discussões ou desculpas para não se envolver com aquilo, que é a saída clássica de que tem muita gente passando fome no mundo, se a gente tem que investir em coisas para salvar as pessoas. Quando, de novo, não tem jeito de salvar as pessoas se você não tem planeta para as pessoas viverem. Se não tem recurso para as pessoas comerem. Exatamente, mas eu acho que um grande mérito dessa agenda que a ONU criou, com esses 17 objetivos para serem implementados até 2030, é justamente trazer isso para mais perto das pessoas. Tanto que o primeiro objetivo é reduzir a pobreza no mundo. A gente não está falando de meio ambiente, a gente está falando da gente, está falando de cuidado com o próximo. Está aí, o primeiro objetivo para a gente ter um desenvolvimento que seja sustentável, que use a natureza de forma adequada, é não ter pobreza. Porque a pobreza é que gera esse sobreuso, essa exploração, essa grande exploração descontrolada da natureza, um descumprimento de leis, porque as pessoas de alguma maneira precisam daquele recurso. Não só essas pessoas vão fazer um uso inadequado do recurso, como as pessoas vão fazer um uso inadequado do recurso para vendê-los para essas pessoas que são pobres de uma maneira mais barata. Então está tudo, assim, acho que muito integrado numa noção de que, nós dependemos da natureza para gerar todos os recursos que a gente queira, desde os recursos mais primários, como alimento, até os mais beneficiados, como o computador. E 2, cuidar da natureza, de alguma maneira, é cuidar das pessoas que dela dependem. Daí vem esses objetivos, como acabar com a pobreza, como garantir o saneamento para todos, como garantir a igualdade de gênero. Tudo passa meio por isso, porque essa cadeia que depende da natureza e influencia as pessoas, ela é totalmente manipulada e totalmente enviesada em vários lugares do mundo. Eu acho que um objetivo muito importante também, que é um dos principais, mas assim, eu acho que todos eles acabam sendo principais porque todos eles têm conexão, mas é acesso igual à educação. Eu acho que se as pessoas tivessem acesso na educação, todos esses estariam intrínsecos e a gente teria mais vontade, né, de implementar esses objetivos no nosso dia a dia. Mas, Rafael, então, a última pergunta que você falou que você queria fazer um link, eu acho que é ótimo a gente falar sobre isso, esse afastamento que a gente tem também com aquecimento global. Por que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre isso e também implementar coisas no nosso dia a dia que poderiam melhorar isso de forma global? Aí acho que tem duas coisas de novo. Esse distanciamento da natureza. E aí tem um problema temporal nessa questão do clima, que é realmente muito difícil para as pessoas. O clima não muda de hoje para amanhã. O que muda de hoje para amanhã é o tempo. Então, quando você vê declarações de políticos dizendo o clima não está esquentando porque eu fui numa cidade e estava frio, isso não faz o menor sentido, porque ele está falando do tempo, que hoje pode estar frio, né? Ontem estava um sol lindo aqui no Rio de Janeiro, hoje está tudo nublado e está frio. O clima muda numa escala de tempo muito grande, de mais ou menos 30 anos. A cada 30 anos a gente pode observar uma mudança real no clima. E o clima é, na verdade, a manutenção desses padrões, mas em grande escala, das estações que se repete, se o inverno começou mais cedo ou mais tarde, se a gente tem menos gelo nos países onde você tem nevasca do que se esperaria, e se está muito mais quente, tem chovido muito mais do que choveria normalmente. Isso são padrões climáticos mais perceptíveis, a menos que você viva em lugares onde o clima não é controlado. E esse é um outro ponto interessante. Porque para quem mora no trópico, como eu estou aqui no Rio, o ambiente tropical tampona muito a mudança climática. Ele regula muito o clima. Então pode ficar um pouco mais quente, um pouco mais frio, e essa percepção é muito menor do que se você mora na Finlândia, por exemplo. Então, nos países muito ao norte ou muito ao sul, a percepção de que o clima mudou é muito mais clara do que nos países tropicais. Então, se eu conversar com colegas que moram na Dinamarca, na Finlândia, na Inglaterra, no Canadá, eles vão dizer, é claro que o clima está mudando. Mas se você conversar com pessoas que estão no Brasil, na Colômbia, na Índia, no norte da Austrália, eles vão dizer, acho que tem alguma mudança, porque essa percepção é muito menor. Então, está distante da natureza, não conseguir observar essa mudança nos padrões. Morar num país tropical e ter pouca informação real gera uma dificuldade grande de entender o que é essa mudança e quais são as consequências dela. E aí é o gancho que eu queria fazer. Essa mudança climática, do jeito que vem acontecendo, de forma rápida, e do jeito que várias pessoas, inclusive políticos, têm chamado a atenção de que é um problema global que a gente tem que atacar seriamente num período curto, ela vai gerar uma série de consequências
que, para mim, são muito parecidas com as consequências que a gente está tendo agora nessa epidemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem é vulnerável, populações pobres, populações que vivem à beira de áreas que não são adequadas para habitação, como margem de rio, topo de morro, populações que não têm encanamento básico. Essas pessoas que são mais vulneráveis na nossa sociedade, que sofrem mais com essa doença, a gente já tem visto isso, por causa do isolamento. Então você tem isolamento, mas não tem acesso à água, não pode se desinfectar ou fazer a sua higiene como deveria fazer. Você mora num lugar aglomerado, onde não tem como ser desaglomerado, ele é aglomerado por natureza. Às vezes dentro da sua casa moram 8, 10 pessoas. Você não tem condições de comprar as coisas para se proteger, nem de pedir delivery do supermercado para entregar na sua casa. Então você tem que sair de casa. Todas as pessoas estão muito mais vulneráveis à Covid-19 agora que a gente tem percebido. No caso específico de mulheres, infelizmente, elas estão muito mais vulneráveis à violência doméstica. Isso é o que eu espero que aconteça se a gente tiver uma mudança climática totalmente descontrolada e que não seja atacada agora. As populações vulneráveis não vão ter o que comer, porque o clima vai impedir a produção dos alimentos. Eles vão ter que arranjar esse alimento em algum lugar, eles vão ter que sair de casa, vai ter muito mais doença emergente, a gente vai ter muito mais eventos drásticos acontecendo, como enchentes repentinas, chuva totalmente concentrada em determinada área do ano. As populações que moram em locais mais secos vão sofrer secas maiores, como a gente tem observado no Nordeste, na Caatinga e na Amazônia do Brasil. Então é uma situação muito parecida, onde as pessoas que são vulneráveis vão ficar cada vez mais vulneráveis. E se nós estamos achando essa situação agora da pandemia ruim, e se os vulneráveis estão vendo quão vulneráveis eles estão a isso, é exatamente o que vai acontecer com essas mudanças climáticas. As pessoas vão sofrer as mesmas consequências que elas estão sofrendo hoje por causa de uma outra questão, que é a mudança climática, e que tem tudo a ver também com esses objetivos, porque um deles, o 13, diz respeito a combate à mudança climática, que alguns países do norte, especialmente, já têm chamado de crise climática, e não de mudança climática. Mas, então, Rafael, eu acho que eu vou fazer um último link, porque eu acho que esse é uma ótima forma da gente finalizar o vídeo. Porque eu já morei na Dinamarca e eu tenho amigos que moram na Islândia. E de um ano para outro, o lago que ficava perto da minha casa, um ano ele congelou, no ano seguinte ele já não congelou mais. E das calotas de gelo da Islândia completamente derreteu e não está mais voltando quando chegou o inverno. Então, é que nem você estava falando, os países do norte realmente estão sentindo muito mais. E os jovens estão saindo muito para fazer passeatas pela crise climática no norte. Mas eu acho que a boa notícia que a gente pode ter da nossa conversa é que a gente tem a cartilha e tem como nós, indivíduos cidadãos, seguirmos ela e tomarmos atitudes no nosso dia a dia para fazer uma diferença no mundo. Não é só cientistas, os médicos, enfermeiras, que nós agradecemos do fundo dos nossos corações por todo o trabalho que eles estão fazendo. Todos nós podemos fazer um pouquinho todo dia para ir melhorando a nossa sociedade, sem dúvida. Exatamente. E não é coisa muito grande, né? São coisas realmente básicas. É comprar o seu alimento numa feira, é valorizar o produtor local, é separar o seu lixo, se você puder ter uma composteira em casa. São coisas tão pequenas que viram hábito assim, no seu dia a dia, que se todo mundo fizer, vira uma coisa gigante, né? Então, claro, a gente precisa de ações que vão vir lá de cima, com política pública, dizendo o que tem que ser feito. Mas se a gente não tiver uma base que demanda por isso, que discute isso, né? E aí entra o papel da educação, isso não vai acontecer, porque a gente não vai ter uma pressão para o sistema mudar desse jeito. Eu estou morando aqui no Rio de Janeiro há um ano, e aqui, especialmente no bairro que eu moro, eu vejo que as pessoas têm uma consciência ambiental um pouco maior, e elas têm demandas que são mais comuns em cidades grandes. Então, tem muita gente que é vegana, tem vegetarianos, e isso faz com que vários locais tenham, por exemplo, opções vegetarianas. Mas isso só vai acontecer porque as pessoas estão demandando isso, e o setor de serviço entende e tem que fazer alguma coisa. Então, estou dizendo que você tem que ser vegetariano, mas eu estou dando um exemplo de que, se todo mundo comer menos carne, a gente vai ter um impacto ambiental muito menor, e se esse impacto ambiental for menor, ele vai ser perceptível, mais pessoas vão se preocupar com isso. Mas se não houver essa demanda, eu não tenho por que esperar uma ação do governo lá de cima. Então, às vezes as pessoas me perguntam exatamente isso. Mas sou só eu que estou separando lixo. Isso faz diferença? Faz. E quando não for só você, isso vai gerar uma demanda necessária para que tenha uma ação muito maior do que aquela que você está fazendo individualmente, né? Se todo mundo desistir, é o pior cenário de todos.
isso nunca vai acontecer. E fazendo exatamente a conexão que você está falando, se a gente reduzir a quantidade de carne que a gente come e reciclar e reduzir a necessidade por extração de mais recursos naturais, a gente consegue fazer com que reduza o desmatamento e também a gente reduz as chances de ter mais pandemias se espalhando no mundo. É tudo conectado. Isso. Aumenta o investimento na ciência, a gente tem respostas mais rápidas. Exato, com certeza. Rafael, eu acho que essa conversa foi maravilhosa. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só espero que esse momento difícil, eu acho, para todo mundo, dessa pandemia, de ter que ficar em casa, de ter que estar distante das pessoas, faça a gente repensar um pouco essa dependência que a gente tem da natureza e, no mínimo, olhar com um pouco mais de carinho lá para fora, quando a gente puder sair de casa e voltar a ter o mundo que a gente tinha, um pouco mais desacelerado, um pouco mais respeitoso, com um pouco mais de entendimento de que as coisas realmente estão ligadas e que não está tudo separado, como parece ser a cabeça da maioria das pessoas. E sim, infelizmente chegou nesse ponto, mas eu acho que todos nós estamos sendo super responsáveis de ficar em casa e tomar conta do próximo nessa situação. Então, gente, muito obrigada, tenham um ótimo dia, fiquem em casa, bebam água, se cuidem e a gente se vê na próxima vez.